Seguimos nessa pauta, tomei nota aqui. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, foi o tema da redação desse primeiro dia de provas do Enem. A juíza Elma Tourinho, a presidente da Ameron, Associação dos Magistrados aqui de Rondônia, é convidada do Bom Dia Rondônia de hoje. Agradeço a sua gentileza novamente de participar e contribuir com a gente nessa abordagem de informações de forma didática. Vou entrar num ponto aqui com a senhora e já entregar para a sua análise, porque um levantamento divulgado pelo G1 mostra que mais de 3 milhões de pessoas no Brasil estão sem documentos. E isso se reflete diretamente na conquista de direitos básicos, é isso mesmo? Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho e também a importância de se abordar esse tema numa prova tão importante. Bom dia, Cássia Firmino, bom dia a todos. De fato, esse é um tema recorrente na Justiça. É muito comum que durante audiências, sejam elas realizadas na área de família, infância ou de registro público, os juízes, além de decidirem questões relativas a registros públicos, também são corregedores permanentes dos cartórios espalhados pelo país. E durante essas audiências é muito comum que a gente depare com crianças que não possuem documentos e até mesmo com adultos. O próprio G1 divulgou durante a pandemia uma matéria em que as pessoas estavam privadas de receber auxílio emergencial porque não tinham documento. Essa abordagem do Enem diz respeito propriamente ao registro de nascimento, mas ela tem correlação com a observância e com acesso a vários direitos à saúde e à educação propriamente dita, e nesse caso a um auxílio emergencial que deixou ainda mais à margem pessoas que já viviam na informalidade, mas tinham alguma forma de sustento e que na pandemia foram privadas também desse trabalho. Por isso que a redação foi tão feliz nesse tema, ao escancarar um problema que diz respeito a essa invisibilidade, ou seja, são as pessoas que existem, mas que oficialmente é como se não existissem. E há muitos anos que o Poder Judiciário, por meio dos tribunais, por meio do CNJ, vem disciplinando, vem estabelecendo metas a respeito desse registro para que esses números diminuam cada vez mais. Esse tema, inclusive, fez parte da Agência Global de 2030, e diz respeito, envolveu vários países, quase 200 países, estabelecendo metas a serem atingidas de 2016 a 2030, com esse compromisso nacional pela erradicação do subregistro, ou seja, pela ampliação do acesso à documentação básica. A senhora entrou no ponto sobre a questão de como é importante a participação desse setor, mas eu gostaria também que a senhora frisasse como que a sociedade, de modo geral, também pode contribuir, porque eu, particularmente, fiquei impressionada com a quantidade de pessoas. 3 milhões é muita gente. E aí, como que nós, como sociedade, podemos contribuir para que esses números diminuam, essas pessoas tenham esse registro e, consequentemente, acesso aos seus direitos básicos? As pessoas podem procurar a justiça por meio de advogados, por meio da Defensoria Pública. Aqueles que não têm condições de contratar advogado, eles podem procurar a Defensoria Pública. E, nesse momento, inclusive, são corrigidas algo que é muito particular e muito singular ao juiz, que nós vemos gerações que corrigem documentos. Por exemplo, um filho que tenha o registro, mas que não possa colocar o nome do pai porque o pai não tem o registro dele, o próprio registro de nascimento dele. E, em decorrência disso, ele não ter o seu registro, não pode ter carteira de identidade, dentre CPF, e novamente volta essa questão da privação dos direitos. Portanto, toda vez que se procura o poder público e houve, Cássia, como eu disse, já há um trabalho de longa data. Em 2013, a Corregedoria Nacional de Justiça publicou um provimento, o 13, disciplinando sobre essa emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizavam partos. Então, o procedimento que deveria
ser adotado imediatamente ao nascimento de um bebê. Em 2017, houve o provimento 63, também instituindo essa regra pelos cartórios, para que ele observassem, por ocasião da certidão de nascimento, já passassem a ter o CPF obrigatoriamente. Nós temos esses mutirões no país inteiro, e Rondônia sempre saindo à frente, realiza justiças rápidas, vai em locais distantes, em locais ribeirinhos, tudo isso de modo a contribuir, por meio da justiça, para que esses índices históricos, que no passado eram ainda maiores, e a ONU, em 2015, determinou que seria um índice aceitável de 5%, esses subregistros, mas nós chegamos no Brasil à marca de 1%. Ainda assim, ainda com esse avanço, é um número, como você disse, inaceitável, que surpreende, porque é difícil para nós imaginarmos algo tão básico como uma certidão de nascimento que as pessoas não possuam e que, em razão disso, fiquem tão privadas dos seus direitos. Portanto, a justiça é um dos caminhos para que, por meio de ações próprias, você possa, nas varas de registros públicos ou em outras localidades, possa regularizar essa situação e, a partir disso, passar a ter acesso a direitos básicos, a direitos mínimos que devem ser garantidos pelo Poder Judiciário, pelo Estado como um todo. Conversamos com a juíza Elma Tourinho, presidente aí da Ameron, a Associação dos Magistrados aqui de Rondônia. Novamente agradeço sua gentileza e disponibilidade de participar com a gente. Um bom dia.